Bom dia, meus irmãos, meus amados, povo de Deus, povo escolhido e eleito por Deus para herdarmos uma vida eterna. Povo escolhido por Deus por termos o privilégio de ter nascidos, criados por Deus. Povo escolhido para sermos almas viventes nessa era presente. Tudo isso são bênçãos que Deus nos deu. Só o fato de você existir é porque você foi um escolhido. Então devemos glorificar a Deus por isso, por nós estarmos vivos, por nós existirmos, por essa vida, desse mundo que nós temos aí, ainda com todos os seus percalços, os problemas, as dores, mas estamos aí. E agradecer muito mais pela promessa que Deus nos fez, de que quando tudo isso terminar para nós, seja na breve volta dele, ou seja, na nossa morte, a promessa que não pararia por aí, a promessa que ele viria nos resgatar, ainda que mortos, das profundezas da terra, para nos levar à casa do Pai, onde há muitas moradas. Por isso, nós somos um povo escolhido. Todo mundo é um povo escolhido. O fato de estarmos vivos é sinal que você foi escolhido. Então glorificamos a Deus por isso. E hoje, nessa manhã, eu queria meditar aqui numa palavrinha que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1, já começando no versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 1. Isso foi escrito por Paulo e é uma palavra que nós devemos meditar nela, apesar dela ter sido escrita há muitos anos. Foi mais ou menos uns 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, e quando ele ter ido ascendido aos céus. Paulo já escreve isso, quer dizer, um período bem distante, já que Cristo já tinha passado por essa terra. Paulo escreve essa carta e nós devemos meditar nela e tentarmos fazer uma comparação do que ele disse naquela época para hoje, para os tempos de hoje. Só assim nós vamos entender qual a conotação de uma mensagem escrita para uma época que tem a ver para a época de hoje. Que Deus nos ilumine e nos dê entendimento dessa palavra. Mais do que isso, nos dê entendimento e nos dê sabedoria para podermos consertarmos, ainda que em tempo esteja, de consertarmos os nossos erros, os nossos pecados, porque é nessa palavra que nós vamos entender isso. Que Deus nos conceda isso, essa graça, e após estudar essa mensagem, podemos compreender que o tempo urge e nós precisamos tomar a nossa decisão rápida de transformar as nossas vidas, modelarmos a nossa vida, deixar que Deus nos modele da maneira que Ele sempre quis. Então vamos lá ao texto. O texto diz assim, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele estava mandando uma carta para o pessoal de Tessalônica. Ele escreve assim: ora, irmãos, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos,
rogamo-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Veja bem, olha só, o Paulo, lá, uns 30 anos depois da morte de Cristo, 30 anos. Às vezes hoje a gente faz assim, quando a gente fala da volta de Cristo, a gente fala, mas já se passou 2000 anos, então vai falar que Cristo vai morrer. Cristo aqui já tinha acabado, olha o tamanho da fé, isso é que é viver pela fé. Cristo aqui praticamente tinha acabado de deixar essa terra. 30 anos depois, Paulo já estava aguardando a volta dele. Porque aqui ele fala, irmãos, rogamos pela vinda, quer dizer, de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você está falando pela vinda, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, tinha subido ao céu e tinha prometido que ia voltar. Aqui ele já está, rogamos pela vinda, naquela época, como se Jesus estivesse voltando, mas como de fato ele estava certo e errado, assim, porque ele pensava assim, quando Jesus deixou a promessa, antes de morrer, que ele voltaria para buscar, muitos dos judeus, muitas pessoas pensavam naquela época, ficavam aguardando qualquer movimento no céu que Jesus ia voltar, porque eles viviam na opressão ali. Jesus dizia que ele iria voltar para resgatar todo mundo da opressão, que é a eternidade, nós vamos viver no paraíso. Como que era na época de opressão romana ali, então eles falavam, rogamos pela vinda, como se Jesus ainda fosse voltar naquela época. Mas na verdade, tem uma parte em Romanos que Paulo escreve, que a vinda de Cristo, ela não representa só quando a volta dele vier para nos resgatar, não. Ela representa também a vida de Cristo para você, para eu, para você, meu irmão. Ela pode ser hoje. Basta nós morrermos. Quando você morre, como qualquer ser humano morre, para ele, Cristo voltou ou não. Mas para ele acabou. Ele morre. Tudo que ele fez nesse mundo está escrito no livro da vida. Então, quando ele morre, ele já foi julgado. Quando Cristo voltar, ele já sabe se a pessoa vai dar a eternidade ou não. Então, quer dizer, na verdade, a vinda de Cristo para nós é hoje, é amanhã, é depois, entendeu? A gente não sabe quantos anos de vida, porque Deus, ele conta o que você faz aqui nessa terra. O seu julgamento é baseado aqui nessa terra, na sua aceitação, no seu modo de viver. Se você viveu de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. Se você viveu no ambiente e se você fez jus daquilo que Deus te deu. Tudo isso são coisas que vão estar ali da sua vida, escrito no livro ali, que por ali você vai ser julgado, tudo. Afinal de contas, nós somos hóspedes nessa casa, nessa terra que Deus nos deu. Nós somos nômades aqui. Deus nos deu isso aqui, a partir da hora que você nasce, você foi convidado, você foi escolhido. E ele deixou aqui as suas normas de viver. Então, se você foi uma pessoa que participou dessa vida e não fez jus, né, da graça de Deus, não viveu segundo os mandamentos de Deus, você certamente foi um indivíduo que viveu, permaneceu a sua vida toda nesse mundo, né, na ingratidão com Deus. Obviamente, isso vai estar escrito lá. Então, o seu tempo realmente
Nós esperamos Cristo é para hoje, como se viesse amanhã ou depois. Se eu cair amanhã e morrer, eu não sei se eu vou ser salvo. Eu busco a salvação, eu tenho buscado a salvação. Mas eu não sei, tudo que eu fiz está lá escrito. Eu sei que eu peço perdão. Eu sei que eu tenho buscado, porque a palavra de Deus fala que você, uma vez perdoado, se você pedir seu perdão de coração aberto, Deus, ele enxerga o seu coração, e Deus, quando ele te perdoa, tudo que você fez, ele apaga da memória dele. Perdoar é isso. Nós temos um conceito de perdão errado. Às vezes a gente fala, eu perdoo a pessoa, perdoa, mas fica guardando uma mágoa. Se você guarda uma mágoa, porque você ainda pensa naquilo. Se você ainda pensa naquilo, você não perdoou. O perdão genuíno de Deus é você, quando você ajoelha, pedir ele, perdão, Senhor, eu fiz isso, eu não quero mais fazer. E ele vê a profundidade do seu coração, que você está sendo sincero. Deus, ele, ainda que você tenha matado uma pessoa, Deus, ele apaga aquilo. Se ele te perdoou, ele apaga aquilo da sua memória, ele não lembra mais que você fez aquilo. Então acabou, você está zerado com Deus. Isso é o perdão genuíno. Então, Paulo está falando aqui para isso, para que nós entendamos isso. Ele continua aqui, ó. Jesus deixou escrito quando seria a proximidade da volta dele. E naquela época ele já estava vivendo sob opressão romana. Tanto é que Paulo foi decapitado por pregar a palavra de Deus. Todos os apóstolos morreram, com exceção de João. Então, depois aqui no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós estamos em 2 Tessalonicenses, no versículo 3 do capítulo 2, ele continua assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o que está dizendo. Eles estavam aqui esperando a volta de Jesus. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 2 de Tessalonicenses. De 2 Tessalonicenses. Eles estavam esperando. Mas aí Paulo no versículo 3 falou: não, peraí, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que ele está querendo dizer aqui? Calma, que não vai ser assim. Ele não vai voltar. Existem sinais. Aqueles sinais que está em Mateus 24, que aconteceria, as coisas que aconteceriam nesse mundo, que chegasse de uma maneira tal qual, que chegasse já passou da cabeça de Deus. E ele falou: não, agora não tem mais jeito, eu tenho que chegar lá e fazer a minha obra. E ele fala: não vai ser assim, até que se venha antes a apostasia. O que é apostasia? Se apostatar significa você se separar completamente de Deus. Apostatar é se separar de Deus. Você não tem vínculo com Deus, você não quer vínculo com Deus. E quem, meu irmão, não tem vínculo com Deus, com certeza tem vínculo com o diabo. Não existe um meio termo entre Deus nesse mundo, na sua vida, não tem um meio termo. Aí eu não sou de Deus, mas não sou do diabo. Isso não existe. A partir da hora que você não tem a armadura de Deus, o Espírito Santo de Deus, não convive com Deus, você é fadado a estar sob o comando do diabo. Não tem um lugar que você fala nenhum nem outro. Essas pessoas que falam: eu sou ateu. Ele não é ateu, ele é satânico. Ah, mas ele não é satânico. Ele é. Só dele não acreditar em Deus, ele já é satânico. Não tem como. E você não tem. Porque o ateu, ele, por não acreditar em Deus, ele faz tudo. Ele é o dono do nariz dele. Ele faz o que ele acha que pode fazer. E muitas dessas coisas, para ele não existe o pecado.
Se nós que conhecemos o pecado pecamos, você imagina para aquelas pessoas que para eles não existe pecado, são muito mais pecadores. Vai ter eternidade para eles? Não vai. Então aqui fala, não nos deixe enganar, porque antes tem que vir a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O que é o homem do pecado? O homem do pecado é o próprio Satanás, que a passos largos nessa vida, ele está vindo cada vez mais arregimentando pessoas para o reino dele, né, que é o reino de Satanás. Cada vez mais ele vem destruindo esse mundo, até que ele um dia, perto da volta de Deus, ele virá em pessoa, não na pessoa física de Satanás, mas em forma de um ser humano, que continua dizendo aqui, que sem que antes venha o homem do pecado, ao qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus. Aqui fala que esse homem, Satanás, ele vai pegar uma figuração humana e ele vai se dizer Deus. É quando lá fala em Mateus, que ele vai fazer até milagres. Ele vai pegar pessoas falidas e vai fazer pessoas enriquecerem, ele vai ressuscitar mortos. Para quê? Para ter a confiança, para as pessoas acharem que ele é o Deus que voltou. A forma dele enganar é essa. E aí você vai para o lado dele. E aí, meu irmão, você está completamente perdido. Então, essas informações aqui já são informações que nos deixam prevenido. Que quando isso acontecer, você fala assim, opa, eu já li isso. Esse homem aí não é Cristo. Cristo não vai vir desse jeito. Cristo não falou que ele ia vir e aparecer aqui na terra, um dominador. Todo mundo vai adorar essa pessoa que está fazendo um monte de milagre, porque infelizmente no mundo é assim. Uma pessoa faz uma notícia que uma pessoa curou aí, de repente todo mundo atrás daquele homem, igual esse João de Deus aí, quando ele começou a fazer alguma coisa, todo mundo vai lá em Goiânia, o homem ali, depois estourou aquele escândalo que todos nós conhecemos, aonde ele está hoje. E assim... Mas isso aí são só prenúncios que acontecem hoje no mundo. Agora você imagina quando vier um homem conhecido no mundo inteiro, todos os países. Obviamente ele vai para um país maior, chamativo. Segundo o relato da Bíblia, deve ser os Estados Unidos. E esse homem se tornar uma santidade assim gloriosa. Todo mundo vai... E ele vai tentar fazer uma globalização total. E todo mundo vai dever obediência. A Bíblia relata isso. Porque ele está curando, ele está ressuscitando, ele está fazendo tudo. O diabo tem poder. Para aqueles que nele confiam. Vai ser uma luta danada. Você imagina você com tanto sofrimento. E uma pessoa está te chamando, falando, vem para cá que eu vou libertar você de todo sofrimento. Vai ser uma luta muito difícil você resistir a isso. Mas a Bíblia já nos previne isso. Por isso que eu falo a importância da Bíblia, para você não cair. Porque nos previne que isso vai acontecer, um homem da apostasia, ele vai vir nesse mundo, se dizendo Deus, a Bíblia já nos previne. E a Bíblia também fala que quando Jesus voltar, ele volta nas nuvens, todo olho verá. E com anjos em volta dele, com trombetas, tocando canção, um exército de anjos. E quando ele vem, a primeira coisa que ele vai fazer é resgatar os mortos em Cristo, e os vivos que aqui tiveram serão transmatados, e ele vai pegar o diabo e ali ele mata. O diabo vai para o lago de fogo do inferno. Assim a Bíblia escreve a volta de Cristo. A Bíblia não fala que vai aparecer que Cristo vai aparecer numa forma corpórea, igual ele veio a primeira vez, numa forma corpórea, né, de homem, igual ele veio, e vai se sentar num lugar aí, pegar um Estados Unidos da América aí, por exemplo, e vai ali começar a fazer milagres, prodígios e tudo mais, e vai curar pessoas, e vai curar doenças, chagas. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que Jesus ele vem aqui só para nos resgatar. E ele vem em glória. Em glória.
Ele não vem em forma corpórea igual a gente. Ele vai ter uma forma que nós vamos ver. Ele vai vir em luz. Nós vamos ver a prefiguração dele. Mas ele nem pisa aqui na terra. A palavra fala que nas nuvens. Nós é que vamos ser arrebatados e encontraremos com eles nas nuvens. E de lá iremos ao céu. Nós temos que entender o que a Bíblia... É importante entendermos o que a Bíblia fala, meu irmão. É para nós não cairmos em engano. É igual a gente obedecer nossos pais. Deus de pequeno, nossos pais, eles vêm nos explicando o que é a vida. Muitos não ouvem. E chega quando tiver na sua maturidade, dá um monte de cabeçada na vida porque não escutou os pais. A mesma coisa, a Bíblia é isso. A Bíblia é um ensinamento. É te previne de tudo. E hoje no mundo, já tem acontecido isso? Já tem acontecido por falta de sabedoria. Aqui fala... O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Não será assim antes que venha a apostasia, afastamento dos filhos de Deus, e se manifeste o homem do pecado, o qual se levanta e contra tudo que se chama Deus. Eu vou perguntar a vocês uma coisa. Olha a situação que os seres do mundo vivem hoje, a maioria que eu falo assim, 85%, 90%. Nós estamos apostados de Deus ou não? Nós estamos vivendo assim, nos opondo a tudo que se chama Deus? Gente, olha o estado do mundo. Acabou as regras, não existe mais regras, não existe mais leis. Não existe mais conduta de caráter. Hoje tudo é liberado. Olha na rua e as pessoas encaram isso com naturalidade tremenda. A prostituição sempre foi pecado. Antigamente já existia, sempre houve. Mas sempre houve. Mas o mundo ele vem assim cada vez mais se degradando mais. Hoje, antigamente uma prostituição, uma mulher prostituta, ela era taxada, né? Ela tinha que ter. Hoje já é tudo normal. Hoje as prostitutas estão na rua aí, ó. São filhas de família, porque uma menina hoje que ela fica hoje com um, amanhã com outro, amanhã dorme com ela, ficar, né? Dorme com outro amanhã está com outro, coisa e tal. Todo dia eu vi a gente conversa com as pessoas, fala sobre casamento, coisa e tal. Você casar com quem? Onde é que a gente consegue arrumar uma mulher para casar? Os homens pensam assim. E as mulheres também, eu vou casar para quê? Onde é que eu vou arrumar um homem verdadeiro para casar? Sabe por quê? Porque nós perdemos o nosso valor. A moralidade que todos lutaram para que existisse e que infelizmente um dos meios que o diabo usa muito hoje é a mídia, da televisão, porque as novelas hoje elas jogam isso dentro da sua casa 24 horas por dia. Você não vê uma novela que não tem homossexualismo, nada contra. Isso é problema deles. Problema deles, nada contra. Eu tenho amigos que são homossexuais. Quando eu falo homossexualismo, eu estou falando tanto do homossexual como o lesbianismo, o adultério. Não existe uma novela que não tenha isso, mas assim, que dá bastante ênfase a isso. O que é isso? É querer cauterizar a nossa... E já cauterizou, porque hoje tudo é normal. Hoje os pais aceitam com naturalidade. A namorada da minha filha chegou, o namorado do meu filho já está lá em casa. Aceita, porque o mundo ficou desse jeito. E eu vou perguntar para vocês, isso aí, eu não, olha só, você acha que Deus, ele aprova isso? Liberação, liberdade de expressão, liberdade, e essa liberdade levou o mundo ao caos. Mais uma vez, eu não tenho nada contra isso não, conheço muitas pessoas homossexuais que eu amei,
eu cuido, mas era pessoas decentes. Porque até mesmo a pessoa casada, homem e mulher, você tem que manter a sua reputação na rua. Não é porque eu sou casado com a minha mulher e coisa tal, que eu posso chegar na rua e ficar agarrando ela, abraçando e beijando, e esfregando na rua de dia com só. Não, eu não posso. Isso aí, pra que eu vou fazer isso? Isso é coisa entre marido e mulher de 4 paredes. Se a pessoa tem uma opção sexual, é problema dela com Deus. Eu não deixo, eu tenho amigos, eu não deixo. Mas agora a pessoa ter essa opção dela é uma coisa. Agora ela escancarar isso na rua, porque tem crianças que não entendem isso. E crianças que pais educam, dizendo que o homem é homem, mulher é mulher. Então se uma criança de 4, 5 aninhos vê 2 homens beijando na boca no meio da rua, 2 mulheres, funde a cabeça da criança. Você já é o mal induzindo a pessoa, que às vezes não é aquilo, e já induzindo a achar que aquilo é normal. Isso é apostasia. Isso é que a palavra faz. É que o homem do pecado, ele vai se contrapor a tudo que se chama Deus. Porque Deus condena isso tudo. Mais uma vez, não tenho nada contra. Eu fico contra, sim, a falta de respeito. Se você tem esse problema, vai com Deus. Ou se você acha que está errado, porque errado é, né? Converse com Deus. Agora, se você não tiver jeito e quer viver sua vida assim, que o faça, né? Que o faça respeitosamente. E o mundo não tá assim. O mundo escancarou, tá pra rua mesmo. Vão pra rua, vão pra luta, coisa e tal. Então, meus irmãos, é por isso que eu falo. Já tá aqui em Deus. E nós, muitas vezes, até pessoas boas, muitos pais que eu conheci, muitas famílias que eu conheci, que eu conheço, e as que eu não conheço, que eu vejo aí em televisão, eles olham isso com tanta naturalidade, porque isso foi enraizado nas mentes das pessoas. Nós estamos hoje praticamente, só porque as pessoas que têm fervor a Deus mesmo, é que lutam contra isso. Porque eu faço falar assim, você está falando, aí, ó, eu poderia ser, ué. Por que eu não poderia ser? Poderia ser um ladrão, ué. Conheço tanta gente que lá, por que eu sou um? Não, eu poderia, eu sou carne, eu sou tentado também. Mas o que acontece? Eu luto. Por que eu luto? Por causa da Bíblia. Porque eu tenho fé em Deus. Porque eu sei que isso aí vai constrangir Deus. Vai chatear Deus. Você acha que a gente não luta contra o pecado? Não, meu Deus. Ontem eu estava fazendo viagem com um primo meu, fui entregar umas mercadorias que ele vende, fui passando no mercado, passando um monte de cidadezinha aí, a gente vai vendo as coisas e eu fico analisando, falei, meu Deus, mas como é que mudou? E olha que eu sou novo. Parece que é um velho falando, eu sou novo, eu vivi em época que já existiam isso, mas não era dessa maneira. Isso não quer dizer que não seja errado. É errado, mas não é. Eu estou dizendo assim, que está acelerando de uma maneira tal qual que isso aqui hoje não representa mais nada, já não tem mais respeito. Ninguém respeita mais Deus. Quando você faz uma coisa escondido, que você faz mesmo sabendo que está errado, mas você faz coisa, você respeita a sociedade, você fala, não, isso é gosto meu. Eu não tenho que escancarar isso para os outros ver, é gosto meu. Você ainda tem um senso de responsabilidade com a sociedade, você tem um senso de respeito com a sociedade. Agora, quando você perde isso, meu amigo, acabou. É sinal que você já está lá no fundo do poço mesmo. Você já está no fundo do poço e quer levar um monte com você. Você já está sob o domínio satânico. Então, por isso, meus amigos, nessa mensagem aqui que Paulo escreve, ele também está escrevendo para nós. Nós temos que viver hoje achando que Jesus está voltando. E a promessa é,
enquanto ele não volta, ainda que faltar um dia ou dois, todo aquele que deseja ter eternidade tem que confessar a ele os seus pecados, aceitá-lo como seu único salvador e tomar um novo rumo na sua vida, deixar os pecados de lado, para ele voltar, ainda que seja um dia antes, mas você tem que deixar, corrigir-se, porque se permanecermos no erro e no pecado, se Jesus não te encontrar aqui pelo menos lutando contra o pecado, porque a palavra fala que perseverar, porque ninguém é justo nesse mundo, todos nós temos pecado, todos nós, todos, todo mundo é manchado, mas Jesus ele quer encontrar aqui aqueles que perseveraram, que lutaram, que estão lutando, que luta dia após dia para não, contra as tentações, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer, eu não posso fazer, que isso é antibíblico, Deus não aprova, isso vai me levar à ruína. É um tormento viver com Deus, gente. Ser cristão não é mole. Não é mole. Agora, pior é ser cristão achando que é e não é, que é fingindo, é você querer ser um cristão popstar. Aquele cristão que acha que você é dono do seu nariz e que Deus aprova isso. Esse é o pior. Esse é difícil de ser salvo, porque por ele pensar dessa maneira que Cristo é aquele Pai de amor, ele não vai herdar a vida eterna, porque ele não vai sair, ele não vai encontrar, ele não vai enxergar que ele está errado. Ele é um cristão popstar. Cristo não era popstar. Cristo era Deus. Que vocês possam ter compreendido isso, meu irmão, e que essa palavra possa chegar em vossos corações. Olhem para o mundo hoje e reflitam. Eu digo, pelo menos as pessoas da minha idade, que já vivemos épocas para trás, conforme eu disse, sempre existiu. Mas olha como é que as coisas hoje perderam controle. Perderam controle. Eu fico tão chateado quando eu ligo a televisão. Aliás, uma emissora eu bani mesmo da minha casa. E eu não tenho vergonha de falar que é a Rede Globo. A Rede Globo parece uma coisa que é uma praga. Como é que ela gosta de dar ênfase a tudo que é contra Deus? Tudo que é, ela tem que dar ênfase àquilo. Toda hora fica mostrando aquilo. Meu Deus, parece que é uma emissora que o diabo já controlou ela. Eu não uso ela na minha casa porque eu acho ela uma emissora terrível. Em todos os programas dela, até o jornalismo, tudo, tem que dar ênfase sobre isso, quando em desgraça, é só desgraça, é só novelas induzindo a pecado, já começa cedo, entendeu? Então, programas indecentes, esse Big Brother aí, pelo amor de Deus, o que tem de cultura ali? Tem ali que enche dinheiro, cada ligada que você dá para ali, você tá dando dinheiro para a Globo ali. Globo não gasta nada, ela dá carro, dá isso, dá tudo ali, são as concessionárias, promove a propaganda do carro, dá o carro, só ganha. E com isso nós estamos alimentando um instrumento do mal, quando você assiste, quando você dá audiência para um canal desse. Infelizmente, eu deixei de dar audiência para a Globo por causa disso, quando eu entendi isso. Eu deixei de dar audiência para ela. Eu tenho que lutar com você. Você tem que lutar contra a coisa satânica. Como é que você luta? Não larga para lá. E outras coisas mais que você pode lutar, tipo de livro, literatura que você vai ler. Tem muitas formas de lutar, meus irmãos. A gente tem que vigiar, ter sabedoria. Eu espero que vocês possam ter entendido isso, porque isso vai ser cobrado da gente. Tenho certeza. Ninguém entrará no reino dos céus com tamanha mácula na vida. Ninguém vai entrar lá como uma aceitação de um Cristo popstar, não. Pode ter certeza. Ou você entra lá revestido daquele Cristo,
que viveu humildemente nessa vida, pregando o amor, sendo o próprio amor, ou você não entrará lá. Não entrará no céu. Fica essa mensagem para vocês hoje aí. Que Deus nos ilumine. Você vê, até eu não sei. Eu e todo mundo, pastor, ninguém, a gente não sabe da nossa salvação. Mas a gente luta. A gente luta, todo dia tem que lutar. Eu sou carne. Você acha que na minha mente não passa as coisas? Passa, mas eu não dou. Rejeitai o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que rejeitar ele. Quando vier um pensamento ruim, você rejeita ele. E assim é a vida do cristão. Fiquem todos com Deus. A paz de Cristo. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos. Em nome de Jesus.